Uhum. Entendi. Deixa eu comecei a gravar aqui. Muito boa noite a todos vocês. Ninguém veio me dar a honra da presença hoje, hein? Por que, gente, que vocês não vieram me dar a honra da presença hoje? Hã? Hein, turma? Turma? Professor, para mim ficou complicado de ir hoje, viu? Não tem problema, não. Fazer uma questão de contábeis. Turma, vamos lá. Como hoje a aula é uma aula que seria presencial, mas não há a necessidade de ser presencial, e por conta dessa situação, nós temos aí, né, a possibilidade de tratarmos isso de forma online. Eu disponibilizei para vocês, e como tema de aula hoje também, uma VA2, que é uma atividade que a gente vai desenvolver de forma prática, né? Até mesmo para a gente ver o que a gente tem de percepção até os dias atuais. E aí, nessa atividade que eu passei para vocês, eu já disponibilizei, estou até conferindo aqui com vocês, se eu disponibilizei, está tudo certo, para não ter nenhum equívoco, tá? Eu disponibilizei também, publiquei ontem no nosso sistema, a nossa VA2, tá? E a nossa VA2, turma, ela tem duas questões bem básicas de perguntas, né? Uma VA uma pergunta é justamente perguntando aí sobre a instituição por um prefeito aí de uma determinada taxa, e a nossa segunda questão é esse acórdão aí que eu acabei de mandar para vocês a respeito da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, a qual ela tem aí a sua aplicabilidade no nosso dia a dia. E o que eu pedi para vocês? Fazer uma análise se vocês concordam ou não. Isso é muito interessante, principalmente no curso de contábeis, porque às vezes o próprio contador ele sofre. Vocês me desculpem, tá, gente? Eu estou com o vídeo fechado, porque eu estou fazendo a live aqui pela Famig e eu estou usando o meu celular como roteador. Então, para não ficar um vídeo pesado, eu estou com a câmera fechada, tá? Não é desrespeito a vocês, não, de forma alguma. E aí, turma, para que vocês possam fazer essa VA2, nós temos vários sofrimentos que a gente tem hoje com clientes, tanto na área jurídica quanto na área contábil, que às vezes o cliente liga para a gente e fala assim: ô Eduardo, ou fulano de tal, né? Eu recebi aqui uma cobrança e não sei se pago. E muitas das vezes a gente vira e fala assim: um valor é relativamente baixo, paga. Ou as pessoas viram e falam assim: não paga. Mas às vezes a gente não tem esse embasamento para dar algumas situações. Então, quer ver um caso muito interessante? Eu, uma vez, eu advogo para uma casa lotérica, para algumas casas lotéricas, e aí tem uma casa lotérica que ela é até aqui perto de BH, fica na região metropolitana, e é a única casa lotérica que tem na cidade. E a casa lotérica, todo ano, recebe a taxa de fiscalização, localização e funcionamento, né? E é tipo R$300. E aí teve um ano que ela recebeu uma cobrança, e ela tem dentro dessa casa lotérica 3 caixas eletrônicos, né? Que são caixas de fazerem apostas e receber contas. Ela recebeu, junto com a taxa de fiscalização, uma outra taxa, que é uma taxa de caixa eletrônico. E cada caixa eletrônico correspondia a um valor de uma taxa de R$1.000.
Ou seja, a guia dela, que ela sempre pagava R$300, veio R$3.300. 3 caixas eletrônicos, R$1.000 cada um, mais a taxa de fiscalização. E com base nisso, ela me ligou doida, né? Pago ou não pago? O valor é relativamente alto, mas ao mesmo tempo que o valor é relativamente alto, nós temos uma situação, né, a qual a empresa não quer ter débito com o fisco, com o município e com nada. E eu falei com ela, olha, é muito temerário eu te falar se paga ou não paga sem eu conhecer a legislação tributária do município. E é município aqui pertinho de BH, viu, gente? Entrei no site do município, não consegui baixar a legislação, e a pessoa foi lá na prefeitura e puxou toda a questão tributária que embasava aí essa cobrança. Quando eu peguei, eu vi que realmente existe uma taxa, que é uma chamada de taxa extratributária, que são para caixas eletrônicos, mas são aqueles antigos caixas eletrônicos que eram instalados em espaços públicos. Então, é igual banca de revista que fica na rua, gente, ela não tem a propriedade daquele local, mas ela paga uma taxa anual, que é chamada de taxa extratributária, para poder fazer a utilização daquele espaço público, né? Então, sempre, aí eles me mandaram essa legislação, nós fizemos uma simples defesa e impugnação administrativa, falando que o valor cobrado ali era um valor equivocado, porque, na verdade, aquele valor ali não era um valor de caixa eletrônico em espaço público, que a casa lotérica era sediada dentro de um imóvel privado e que, por conta disso, não deveria ser cobrado. E nós conseguimos, o município reconheceu que estava cobrando de forma indevida e cancelou essa cobrança. Então, tem muitas coisas que aparecem aí para a gente, principalmente em pequenos municípios e médios municípios, porque, às vezes, as procuras por profissionais habilitados não são tão fáceis e que as pessoas acabam, muitas vezes, por pagar sem dever pagar. Então, eu coloco dentro dessa VA2 para vocês desenvolverem até dia 8, e depois do dia 8 a gente vai trocar uma ideia, tá? É justamente falar 2 casos bem interessantes. O primeiro é o caso de que uma prefeitura institui uma taxa de calçamento. E aí vocês vão me falar se essa taxa de calçamento, pelo que a gente discutiu e aprendeu até hoje, está certa ou está errada. E a segunda é justamente uma questão da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, que é esse julgamento aí, para vocês falarem se vocês concordam ou não concordam com o julgamento e o porquê, tá? As fundamentações disso, independentemente se você está fundamentando da forma certa ou errada, após a aula do dia 8, que é o prazo final para vocês postarem para mim, nós vamos fazer uma nova aula e nós vamos discutir novamente esses 2 casos, tá ok? Então, a atividade é essa. A aula que eu tinha preparado para fazer com quem estivesse aqui era abrir esses casos e a gente bater esse papo, mas como a gente está fazendo de forma online, eu vou deixar à vontade para vocês e vocês se programem aí para postarem, tá? Lembrando, pode ser feito em até grupo de 5 pessoas, e aí o grupo, apenas um do grupo posta com o nome de todo mundo, tá? Eu posso fazer de forma individual ou até grupo de 5 pessoas. Alguma dúvida, turma? Tudo tranquilo até aí? Professor, essa situação que a prefeitura estipula a taxa, você vai dar ou a gente tem que procurar? Em que sentido, Thaís? É porque você falou que a gente tem que procurar, a prefeitura vai estipular a taxa e aí a gente tem que ver se é válido ou não. Na verdade, é o seguinte, o que acontece na vida prática e que é legal a gente treinar essas questões práticas, né? A gente, tanto quanto na função contábil ou na função de advogado, a gente é demandado muitas vezes por nossos clientes, graças a Deus, né? Porque a gente tem que viver de problema dos outros e não de problema nosso, né? E a gente tem que ter essa análise crítica. Então, muitas vezes, o problema ele já vem meio que pronto para a gente.
Pronto no seguinte sentido, aqui eles estão me cobrando isso. E aí, caberá a gente fazer um juízo de valor se a gente vai pagar ou não vai pagar. Então, essas duas atividades que eu coloquei para vocês aí nessa VA2, essas duas perguntas básicas que eu coloquei aí para vocês na VA2, são nesse sentido. O primeiro exercício, o prefeito cobra e institui uma taxa de calçamento e cobra da pessoa. A pessoa te procura e te pergunta se está certo ou errado. E aí, o que você acha? Professor, não tem nem ideia. Tem. Nós não conversamos de taxa? Nós não falamos a respeito das classificações e denominações do que tem que ser a taxa? Será que essa taxa de calçamento aí que o prefeito fez, estipulou, ela está de acordo com a denominação tributária do que é taxa? É isso que eu quero que vocês falem. Eu concordo que é taxa porque tem todos os pré-requisitos. Eu discordo que é taxa porque tem que atender isso, isso e isso, e o requisito não está atendido por conta dessa situação. Tá? Essa seria a questão 1. A questão 2 já é uma questão num julgamento que a gente teve da taxa de fiscalização, localização e funcionamento. Qualquer empresa hoje que se preste, né, gente, tem que pagar essa taxa de fiscalização, localização e funcionamento. E essa TFLF, né, que é chamada aí de taxa de fiscalização, localização e funcionamento, ela tem algumas questões e alguns pré-requisitos muito importantes que devem ser observados no nosso dia a dia. E aí o Supremo vem e decide e fala que é constitucional e coloca lá uma imposição para essa taxa ser constitucional. E aí o que eu quero que você fale? Você concorda com essa decisão do Supremo, sim ou não? De uma forma bem simples. Concordo porque o Supremo atacou todos os requisitos. Discordo porque, apesar do Supremo ter falado que é devido por conta disso e disso, disso, eu entendo ser diferente. É isso. Professor, e se eu falar errado, e se eu colocar uma resposta errada? Não tem problema, nós estamos aqui para treinar, tá? Nós estamos aqui para discutir essas questões e trazer análises críticas. Para amanhã, quando um cliente seu chegar com um pepino na mão, você fala assim, nossa, eu lembrei do Eduardo, deixa eu pensar o que eu posso fazer, o que eu posso pesquisar. Essa é a minha intenção com vocês, nessa VA2. Diga, Amanda. Uma dúvida, por exemplo, se no CNPJ da empresa tiver que a atividade dela é dispensada de alvará, e mesmo assim a prefeitura cobrar essa taxa de alvará, essa cobrança seria devida? Sim, aí eu te pergunto, o CNPJ vai falar que ela é dispensada de alvará por quê? Porque de acordo com uma norma que tinha saído, uma portaria da Prefeitura de Belo Horizonte, uma empresa que eu vi em questão, a atividade que ela exerce hoje em dia, ela foi dispensada de alvará desde 2019. Mesmo assim, a Prefeitura de Belo Horizonte ainda sim está cobrando essa taxa. Esse valor cobrado seria realmente devido ou a Prefeitura não deveria estar fazendo essa cobrança? Tá, aí o seguinte, nós temos que lembrar que existem vários alvarás aí para cada empresa. Tem empresa que basta ter o alvará lá de funcionamento, que você vai declarar lá a atividade, vai te dar o alvará e pronto, acabou. Tem empresas que precisam de outros tipos de alvarás. Além do alvará que permite funcionamento, existem outros alvarás que são concedidos, inclusive pela própria prefeitura, né? Então, assim, o que você tem que ver? Porque há uma incongruência aí, se eu peguei bem a ideia, porque a empresa tem uma atividade e essa atividade foi dispensada de alvará. Mas qual que é esse alvará? É o da atividade específica ou é o alvará de constituição e de funcionamento? De localização e funcionamento? Então, seria somente o alvará de funcionamento e localização. Essa empresa ela tem apenas um CNAE, que seria de treinamento, e ela não precisaria de alvará sanitário, somente de funcionamento e localização. E mesmo assim, ela estando dispensada, essa única atividade dela, a prefeitura está cobrando.
Mas o alvará sanitário ou de localização em funcionamento? De localização e funcionamento, que ela é dispensada, a prefeitura está cobrando. Mas olha que estranho. Mas não é a própria prefeitura que soltou um ato normativo que não precisa de alvará de localização e funcionamento? Sim. Aí, quando você entra no site lá, eles já têm a guia disponível para pagamento. E eu faria uma impugnação administrativa colocando essa norma da prefeitura que fala que é dispensado antes de Entendi. pagar. Muito obrigada pelo esclarecimento. Tá? E nesse sentido, juntando, olha, vocês estão sendo divergentes com essa questão. Eu estou tendo aí uma cobrança tal, mas eu tenho uma legislação própria que fala e estipula que eu não devo fazer XYZ. Tá ok? Perfeito, muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Somente? Então, ótimo, turma. Eu vou disponibilizar esse vídeo aí também. Vocês desculpem que eu não entrei pelo vídeo, mas vou disponibilizar lá no YouTube. E a VA2 já está lá no sistema e postei agora o acórdão aí da taxa de localização, fiscalização e funcionamento também, para vocês lerem a respeito dela, tá ok? Tá ok. Então, joia, turma, um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Vocês têm alguma dúvida da aula passada que querem falar comigo? Porque na próxima aula a gente continua o nosso tema e vamos discutir acerca do vídeo que eu postei para vocês de contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Isso eu vou deixar para a próxima aula, tá ok? Certo, gente? Tá bom, professor. Então tá joia. Um abraço, qualquer coisa, vocês me chamam aqui no Zap, tá bom? Ok. Com Deus. Com Deus.